Boa noite. PF encontra na sede do PL documento com argumentos para a decretação do estado de sítio. Houve uma tentativa de golpe, diz Lula após a operação da PF que teve Bolsonaro como alvo. Agora no meu canal. O documento foi encontrado durante a busca e apreensão deflagrada na manhã desta quinta-feira, 8 de fevereiro, e não estava assinado. A Polícia Federal encontrou nesta quinta-feira, 8 de fevereiro, dentro da sede do PL, em Brasília, documento que defende e anuncia a decretação de um estado de sítio e da garantia da lei e da ordem no país. Segundo a apuração do colunista Valdo Cruz, o documento foi encontrado na sala de Jair Bolsonaro, na sede do partido. O papel foi encontrado durante a operação para apurar o envolvimento de Bolsonaro, militares e ex-ministros num suposto plano para dar um golpe de Estado no fim de 2022 e evitar a eleição de Lula como presidente. O documento não está assinado. Trata-se de uma espécie de discurso por escrito que sustenta que a ruptura do Estado Democrático de Direito estaria, abre aspas, dentro das 4 linhas da Constituição, fecha aspas, expressão muito usada por Bolsonaro em atos e discursos públicos quando presidente. O documento cita até Aristóteles e diz que a resistência a, abre aspas, leis injustas, fecha aspas, é um, abre aspas, princípio do iluminismo, fecha aspas, o texto é apócrifo, ou seja, sem autenticidade comprovada. Abre aspas, afinal, diante de todo o exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das 4 linhas, com base em disposições expressas da Constituição Federal de 88, declaro o estado de sítio e, como ato contínuo, decreto operação de garantia da lei e da ordem, fecha aspas, diz o parágrafo final. A PF realizou nesta quinta, 8 de fevereiro, a mais ampla operação para desvelar a participação de ex-integrantes do governo, civis e militares, e também de aliados políticos de Bolsonaro na tentativa de golpe que culminou com a invasão dos 3 poderes em Brasília em 8 de janeiro de 2023. Os generais Braga Neto e Augusto Heleno estão entre os mais de 30 alvos da operação e aparecem nos registros da ação como defensores da ruptura. Em um dos diálogos captados pela PF, Braga Neto chega a chamar o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, de, abre aspas, cagão, fecha aspas, por não ter aderido ao plano golpista e ordena que militantes radicais cerquem a casa do militar, à época à frente da instituição militar. Já Heleno foi gravado pelo próprio grupo de Bolsonaro em uma reunião, em julho de 2022, dizendo que uma, abre aspas, virada de mesa, um soco na mesa, fecha aspas, teria que ser feito antes da disputa eleitoral. Abre aspas, depois não vai ter VAR. Fecha aspas, ele avaliou. A PF também afirma que havia uma minuta golpista que pedia a prisão dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, do STF, e do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. O documento, dizem os investigadores no processo, que dá base ao caso, foi discutido com Bolsonaro, que determinou a retirada dos nomes de Mendes e Pacheco, mas manteve a ordem de prisão de Moraes e a determinação de novas eleições.
Na ocasião, ele já havia sido derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva. A operação deflagrada nesta quinta foi embaçada por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF. Bolsonaro teve o passaporte apreendido pela PF e foi proibido de falar com investigadores. Segundo a PF, os investigados se uniram para disseminar notícias falsas, fake news, sobre o sistema eleitoral brasileiro, com o objetivo de criar condições para uma intervenção militar que mantivesse Bolsonaro no poder. Bolsonaro foi declarado inelegível até 2030 pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que condenou o ex-presidente por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação ao questionar o sistema eleitoral. Bolsonaro também é alvo de outras investigações no STF. Vamos para o nosso próximo assunto. Rodrigo Pacheco disse que o plano de golpe de Estado foi uma ação insensata de uma minoria irresponsável. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o plano de golpe de Estado foi uma ação insensata de uma minoria irresponsável. Líderes da oposição dizem que estão sendo vítimas de perseguição política. De manhã, o presidente Lula deu uma entrevista à rádio Itatiaia, em Minas Gerais. Abre aspas, eu, sinceramente, não tenho muitas condições de falar sobre uma ação da Polícia Federal, porque isso é uma coisa sigilosa, é uma coisa da polícia, é uma coisa da justiça. E não cabe ao presidente da República ficar dando palpite numa atuação dessa. Obviamente que tem muita gente envolvida. Eu acho que tem muita gente que vai ser investigada, porque o dado concreto é que houve uma tentativa de golpe, houve uma política de desrespeito à democracia, houve uma tentativa de destruir uma coisa que nós construímos há tantos anos, que é o processo democrático. E essa gente tem que ser investigada. Nós queremos saber quem é que financiou, nós queremos saber quem é que pagou, quem é que financiava aqueles acampamentos, sabe? Para que a gente nunca mais permita que aconteça o ato que aconteceu no 8 de janeiro, fecha aspas, diz Lula. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, que de acordo com a PF, seria um dos alvos do grupo que planejou um golpe de Estado, divulgou nota. Pacheco afirmou, abre aspas, ação insensata encabeçada por uma minoria irresponsável que previa impor um estado de exceção e prisão de autoridades democraticamente constituídas. Agora, cabe à Justiça o aprofundamento das investigações para a completa elucidação desses graves fatos. Fecha aspas. A senadora Elisiane Gama, do PSD, que foi relatora da CPI dos atos golpistas, lembrou que a comissão pediu o indiciamento de diversas autoridades citadas na operação desta quinta-feira, 8 de fevereiro. Abre aspas, diversos alvos, inclusive, já foram investigados pela CPMI do 8 de janeiro. No nosso relatório final, dos 24 alvos, hoje dessa operação, 12 foram indiciados ou investigados pelo nosso colegiado, fecha aspas, pontua a parlamentar. Senadores da oposição convocaram uma entrevista coletiva. Questionado, o líder, Rogério Marinho, do PL, disse que desconhecia o documento com teor golpista encontrado nesta quinta na sede do partido. O senador criticou a operação que, segundo ele, usa elementos requentados para, abre aspas, inibir a oposição. Abre aspas, nós reafirmamos que ninguém está acima da lei, ninguém está.
nem eu, nem os senadores que aqui estão presentes, nem o presidente Lula, nem o ex-presidente Bolsonaro, nem tampouco o ministro Alexandre de Moraes. Mas a lei, Constituição, o Estado de Direito, o devido processo legal, a forma adequada de se fazer uma investigação. Fecha aspas, diz Marinho. O líder do PL do Senado, no Senado, senador Carlos Portinho, defendeu. O ex-presidente Bolsonaro disse que Bolsonaro não autorizou um golpe. Abre aspas, do ponto de vista do governo, não houve execução. Isso não pode se atribuir. Não houve golpe, não houve armas, não houve mobilização das Forças Armadas na rua. Não houve autorização do presidente Bolsonaro para nenhum ato nesse sentido, fecha aspas, diz Portinho. O senador Humberto Costa, do PT, pediu à Procuradoria-Geral da República que investigue o PL para apurar possível desvio de recursos do fundo partidário para financiar atos antidemocráticos, o que, segundo ele, poderia justificar a cassação do registro do PL. A operação da PF, tendo Bolsonaro como um dos alvos, também repercutiu na imprensa internacional. Foi destaque nos jornais de países como Estados Unidos, Reino Unido, França, Espanha e Argentina. Eu termino por aqui, uma boa noite para você e até amanhã.